Quando a gente pensa em violência contra idoso, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de violência física, ela é praticada por meio de tapas, beliscões, empurrões. Mas os dados do Disquecem de 2016 apontam que houve 1.054 casos de denúncia de violência contra idosos só em Santa Catarina. Os casos mais comuns são justamente os de violência psicológica por meio de xingamentos, isolamento social do idoso, humilhação do idoso, abandono pelos familiares e negligência nos cuidados mais básicos, como o fornecimento de alimentação e de higiene pessoal do idoso. Além desses casos, também é muito comum a violência patrimonial, que é aquela em que um dos familiares se aproveita do idoso e retém os valores referentes a benefício previdenciário, aposentadoria ou qualquer outro tipo de rendimento. Outro dado curioso e infelizmente bastante triste é que os dados do Disquecem também apontam que 54% das agressões praticadas contra idosos são feitas pelos próprios filhos e 76% dentro da residência do idoso. A lei prevê que o responsável será processado criminalmente pelos atos praticados. Além disso, o Estatuto do Idoso ele prevê a aplicação de medidas de proteção ao idoso para que aquela situação de violência não volte a acontecer. Essa medida de proteção ela vai ser estudada caso a caso e pode ser desde o afastamento do agressor do lar, o encaminhamento a programas, o acompanhamento por técnicos da saúde, da assistência social ou o encaminhamento para uma instituição de longa permanência para idosos. O Ministério Público atua tanto individualmente, para resguardar o direito daquele idoso que foi vítima de violência, quanto na área coletiva, para fomentar a implementação de políticas públicas que visam assegurar os direitos do idoso. Então, o objetivo vai ser sempre a manutenção do idoso no seio familiar, mas com qualidade de serviços prestados, por meio do adequado atendimento da rede pública, preservação dos vínculos familiares e preservação da autonomia do idoso. Além disso, toda vez que o Ministério Público recebe uma notícia de violência contra direitos do idoso, é instaurado tanto um procedimento requisitado a instauração de inquérito policial para apurar se houve ocorrência de crime e, paralelamente, instaurado um procedimento administrativo para, junto com a equipe interdisciplinar, averiguar, no caso concreto, quais são as medidas de proteção que devem ser aplicadas àquele idoso para que a situação de violência não volte a ocorrer. Por fim, anualmente, os promotores de justiça visitam todas as instituições de longa permanência de atendimento aos idosos existentes no estado de Santa Catarina. Participam dessas vistorias os promotores de justiça, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e os conselhos municipais e estadual do idoso. O objetivo disso é colher informações que vão subsidiar inquéritos policiais, procedimentos administrativos e, por fim, aplicar as medidas necessárias para assegurar a segurança dos idosos que estão acolhidos nessas instituições e a qualidade dos serviços ali prestados. Qualquer cidadão que tenha notícia de uma violação de direito contra o idoso, seja de uma violência psicológica, física, sexual, patrimonial, ou de uma situação suspeita, por um caso um idoso com lesões, um idoso em situação de isolamento social, ou que tenha indícios de falta de higiene, tenha um agravamento da doença, ele pode fazer uma denúncia por meio do Disquecem, ou pode procurar a promotoria de justiça mais próxima, ou mesmo pelo site do Ministério Público de Santa Catarina.